Capítulo 0. A infância de Ong. Antes que o nome de Ong fosse conhecido pelos ventos e gravado nos céus, ele era apenas um garoto curioso nas praias de Palauan. Seus pais viviam simples, um casal de pescadores e construtores de cabanas. O pai, Ngo, era forte e silencioso, mãos calejadas de tanto levantar madeira e remar o barco. A mãe, Himawari, tinha os olhos mais gentis da ilha, e era conhecida por cuidar das árvores e falar com as plantas como se fossem suas filhas. Juntos, eles construíram uma pequena cabana à beira da floresta, feita de bambu, folhas e conchas do mar. Ali, entre o som do vento e das ondas, Ong cresceu ouvindo histórias sobre os antigos caçadores de árvores gigantes, homens que viajavam pelo mundo em busca das florestas sagradas e das criaturas dos celestes. Foi numa dessas noites, em volta da fogueira, que Ong ouviu pela primeira vez o nome que mudaria sua vida. Oki, o aventureiro de Palauan. Um herói que, segundo diziam, havia levado uma árvore até as nuvens e nunca mais voltara. Desde então, Ong começou a sonhar. Sonhos estranhos, florestas que falavam, ilhas que se moviam, ventos que o chamavam pelo nome. Às vezes, ele acordava com o coração acelerado, sentindo como se algo muito antigo o estivesse esperando. Certa manhã, ele contou tudo a seu melhor amigo, o Oki. Um menino alegre e destemido que vivia perto da praia. Eles passaram a maior parte da infância juntos, subindo em árvores, explorando cavernas, desenhando mapas imaginários na areia. Foi com o Oki que Ong construiu sua primeira jangada, dizendo: um dia, nós também vamos viajar. Vamos ver o mundo que o Oki viu. Mas nem toda lembrança da infância era alegre. Havia também a dor. Eles tinham outro amigo, Sang, um garoto sonhador e habilidoso, que desapareceu durante uma tempestade. Essa perda marcou todos na ilha, e especialmente Ong, que desde então começou a ter sonhos ainda mais fortes. Neles, Sang aparecia em meio às estrelas, chamando-o para seguir em frente, para não desistir. Ai, sua mãe, observava em silêncio. Ela sabia que o destino de seu filho não estava em Palauan. Enquanto Ong crescia, ela lhe ensinou a respeitar a terra, as plantas e os ventos, ensinamentos que um dia seriam repetidos por Pachamama. Muito tempo depois, e assim começou tudo. Com uma cabana simples, uma mãe sábia, um amigo fiel e um sonho impossível. O sonho de Ong, o menino de Palauan, que um dia levaria uma árvore gigante para o céu. O primeiro sonho premonitório de Ong. Capítulo 0. A infância de Ong, parte 2. Nessa noite, o vento soprou diferente em Palauan. As ondas batiam nas pedras com um som grave, quase como se o mar tentasse dizer alguma coisa. Himawari, preocupada, observava as nuvens se formando no horizonte. Os ventos antigos estão voltando, murmurou ela. Mas Ong já estava adormecido em sua rede de folhas, o rosto tranquilo, o coração cheio de sonhos. Foi então que ele sonhou.
No início, só havia o som do vento e um brilho branco que crescia até preencher tudo. De repente, ele se viu acima das nuvens, flutuando em um céu que parecia não ter fim. As estrelas giravam em volta dele, lentas, como se o universo respirasse. E lá no alto, 9 castelos flutuavam em meio às névoas. Cada um com uma cor e uma forma diferente, alguns feitos de ouro, outros de pedra, e um deles inteiramente de luz. Entre as nuvens, surgiam portais circulares, rios de vento que ligavam o céu à terra. E ao longe, Ong viu uma árvore colossal, tão grande que suas raízes tocavam o oceano e seus galhos perfuravam as nuvens. Ela pulsava com uma energia viva, a energia Yasax, que brilhava como relâmpagos suaves percorrendo o tronco. De trás da árvore, uma voz ecoou. Não era uma voz humana, era antiga, profunda, cheia de sabedoria. Ela disse: Ong, o filho de Palauan, o caminho está traçado, do mar às montanhas, das montanhas ao céu. A árvore te espera. Leve-a até nós. O Ok não terminou o que começou. O menino tentou responder, mas a voz desapareceu como o vento. De repente, ele caiu, mergulhando pelas nuvens, atravessando o mar, as florestas e a cabana dos pais, até acordar ofegante, suando frio, o coração disparado. Himawari correu até ele e o abraçou. Foi só um sonho. Meu filho, mas ela viu em seus olhos algo diferente. Não era medo, era fascínio. Ong olhou para o céu pela janela e murmurou: Mãe, o Ok ainda está lá em cima. E ele me chamou. Do lado de fora, o vento soprou forte, balançando as folhas das árvores como se confirmasse o que o garoto dizia. E assim, naquela noite silenciosa de Palauan, o destino de Ong começou, um destino que atravessaria mares, montanhas, desertos e nuvens, até o próprio coração do céu. Capítulo 0 A infância de Ong, parte 3. Um mapa antigo dos caçadores de árvores. Os anos passaram em Palauan como o vento entre as palmeiras. Ong cresceu forte, curioso, sempre olhando para o horizonte. Enquanto as outras crianças brincavam na praia, ele preferia escalar as árvores mais altas só para ver o sol nascer. O céu era seu mistério favorito. Ele dizia que as nuvens escondiam reinos. E que um dia ele as visitaria. Seu melhor amigo, o Ok, o acompanhava em todas as aventuras. Eles construíram cabanas, caçaram peixes nas lagoas e seguiam as trilhas antigas dos caçadores. Mas o tempo também trouxe lembranças tristes. Seu amigo Sangue, o mais veloz dos 3, desapareceu certo dia nas florestas do norte, quando foram tentar explorar uma caverna proibida. Nunca mais foi visto. Desde então, Ong prometeu que um dia voltaria lá e descobriria o que havia dentro. Numa manhã chuvosa, enquanto explorava uma cabana velha à beira-mar, uma das cabanas que os antigos caçadores haviam abandonado, Ong encontrou algo coberto de algas e poeira. Um baú de madeira escura, selado com símbolos em espiral. O Ok o ajudou a abrir. Dentro, havia um mapa enorme,
feito de pele de algum animal desconhecido, e um colar de pedra verde, com o símbolo de uma árvore atravessando o sol. O mapa era incrível. Mostrava não apenas o mundo, mas também as rotas entre a terra e o céu. E no canto, estava o nome gravado com letras gastas: Ook. O primeiro caçador. Ong ficou em silêncio. Ele se lembrava do nome. Era o aventureiro lendário de Palauan. Aquele que teria levado uma árvore gigante até os reinos do céu. Ninguém acreditava que fosse real. Mas agora, o mapa provava que era. Uok, olha isso. Ong disse, com os olhos brilhando. São as montanhas dos Andes, o deserto, e o símbolo do céu. Ele conseguiu chegar lá. Uok arregalou os olhos. Você acha que esse mapa é verdadeiro? Acho que é o começo de tudo. E nós vamos seguir esse caminho. Nesse instante, o colar de pedra começou a brilhar suavemente. Era como se alguma força antiga tivesse despertado. Ong sentiu o mesmo vento daquela noite do sonho soprar de novo, vindo do mar. Ele olhou para o horizonte e disse: Uok deixou o caminho aberto. Agora é nossa vez de continuar a jornada.